encerramento do dia é um território sagrado. Poucos percebem isso. A maioria vive como se o final fosse apenas uma pausa entre dois começos, como se as noites servissem apenas para descansar o corpo e nada mais. Mas aqueles que moldam seu próprio destino compreendem uma verdade superior. A forma como você termina o dia influencia profundamente quem você se torna ao longo da vida. O que você faz antes de dormir determina o que sua mente vai consolidar, o que sua alma vai absorver e o que seu espírito vai carregar consigo para o dia seguinte. Esse não é um momento qualquer. É o ponto de virada entre a experiência e a sabedoria, entre o cansaço e a regeneração, entre o homem comum e aquele que decide crescer. Na calada da noite, longe dos olhares do mundo, é onde os grandes se fortalecem. Eles não apenas deitam, eles encerram. Encerram com consciência, com intenção, com direção. E ao fazerem isso, voltam à vida no dia seguinte, mais centrados, mais preparados e mais fortes. Aliás, se esse vídeo já está despertando algo em você, aproveite agora e se inscreva no canal. Aqui, cada palavra é uma ferramenta, cada reflexão é um passo e cada vídeo é uma ponte entre quem você é hoje e quem nasceu para ser. Neste texto, vamos explorar 9 práticas simples, porém poderosas, que você pode aplicar ao final de cada dia para construir pouco a pouco uma mente inabalável, um espírito sereno e um caráter forjado pela consistência. Essas práticas não exigem perfeição. Elas exigem presença, e é essa presença que separa quem apenas existe de quem verdadeiramente evolui. Comecemos com a primeira. Prática 1. O ritual da consciência noturna. Antes de qualquer coisa, antes de orações, afirmações, leituras ou planejamentos, existe algo fundamental, o retorno à consciência. E não me refiro à consciência moral, mas à consciência ativa, lúcida, de si mesmo. Feche os olhos, desligue as luzes, elimine os sons desnecessários e pergunte-se: quem eu fui hoje? Mas faça isso sem pressa, sem cobrança, sem a voz crítica que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Aqui, o propósito não é julgar, mas observar, com honestidade e clareza. Observe os seus pensamentos, as palavras que disse, as emoções que sentiu, as decisões que tomou. Você pode até não controlar tudo o que viveu, mas pode sempre escolher como irá olhar para o que viveu, e essa escolha muda tudo. Pense bem, quantas vezes você foi guiado pelo impulso? Quantas vezes reagiu ao invés de responder? Quantas atitudes hoje vieram do seu eu mais elevado? E quantas vieram da sua versão automática, condicionada, distraída? A consciência noturna é um espelho silencioso. Ela reflete o que realmente está acontecendo dentro de você, longe das aparências e das justificativas. E, se olhada com coragem, esse reflexo pode se tornar um guia para mudanças profundas. Por isso, crie o hábito de fazer esse mergulho breve e sincero antes de dormir. Nem precisa durar mais que 5 minutos, mas que seja real, que seja presente, que seja seu. Talvez no início você encontre desconforto. Afinal, enxergar-se sem filtros pode doer. Mas essa dor é sinal de que você está se despindo das ilusões. E nenhuma libertação acontece sem esse primeiro incômodo. Ao repetir esse ritual todos os dias, algo começa a mudar. Você se torna mais presente durante as horas do dia, porque sabe que à noite terá um encontro com sua própria verdade. Você passa a agir com mais intenção. Suas decisões se tornam mais alinhadas, suas palavras mais conscientes. E não se trata de buscar perfeição, trata-se de buscar coerência, porque o verdadeiro poder não está em acertar sempre, está em observar com humildade, aprender com honestidade e ajustar com persistência. Encerrar o dia com consciência é como fechar um ciclo com sabedoria.
É como limpar o terreno antes de plantar no dia seguinte. E quanto mais limpo esse terreno estiver, mais férteis serão as sementes que você lançará ao acordar. É por isso que os homens e mulheres que constroem legados não esperam o mundo os lembrar de quem são. Eles mesmos fazem isso todas as noites, e ao fazerem isso, colocam o poder da transformação em suas próprias mãos. Eles sabem que não são as grandes decisões que moldam a vida, mas as pequenas práticas feitas com grande intenção. E poucas práticas são tão poderosas quanto essa. Olhar para si com coragem antes de adormecer. Prática 2. Comando noturno ao subconsciente. Existe uma verdade pouco discutida, mas extremamente poderosa. Enquanto você dorme, sua mente continua funcionando. O corpo repousa, os sentidos desligam, mas o cérebro, esse centro silencioso de decisões e hábitos, permanece em operação. E o que ele processa durante essas horas? Tudo aquilo que você alimentou antes de se deitar. A maioria das pessoas termina o dia afogando-se em distrações. Rolam telas, assistem qualquer coisa, reclamam do cansaço, preocupam-se com o que ainda não fizeram. Com isso, entregam ao subconsciente um prato cheio de ansiedade, confusão e desordem. Mas quem deseja crescer de verdade, escolhe outro caminho. Escolhe direcionar os últimos minutos do dia com intenção. É nesse momento que você pode e deve dar ordens silenciosas à sua mente. Sim, ordens, não como quem exige, mas como quem planta. Afinal, a mente é solo fértil. Se você semear medo, colherá limitação. Se semear clareza, colherá soluções. Se semear confiança, colherá a ação decidida. Antes de dormir, repita a si mesmo, com calma e convicção, afirmações que reflitam a pessoa que você está se tornando. Coisas simples como: eu sou disciplinado, eu encaro desafios com coragem. Amanhã eu serei mais focado, mais calmo, mais produtivo. Estou avançando, mesmo quando parece devagar. Estou crescendo, estou no controle. Isso não é mágica, é treinamento. Ao repetir essas ideias, você está condicionando o seu subconsciente a buscar coerência com elas. E o cérebro, por natureza, busca alinhar pensamentos, emoções e comportamentos. Ele rejeita a dissonância. Se você diz, com firmeza, que está se tornando mais produtivo, seu cérebro passa a filtrar oportunidades, ideias e ações que combinem com isso. É como colocar um endereço no GPS. Ele começa a calcular o caminho. Agora, entenda, isso não significa que você vai acordar com todos os problemas resolvidos, mas vai acordar com uma mente mais ajustada, mais alerta, mais propensa a fazer o que precisa ser feito. Pessoas comuns vão para a cama tentando escapar do dia. Pessoas determinadas vão para a cama usando o dia como alavanca. Elas não deixam a noite ao acaso, usam-na como uma ferramenta. E é por isso que colhem resultados consistentes, enquanto outros apenas colecionam cansaço. Durma com direção. Feche os olhos com propósito. Ensine sua mente a trabalhar para você, não contra. Prática 3. O poder de encerrar. Conflitos internos. Existe um tipo de fadiga que nenhum travesseiro resolve. A fadiga emocional. E ela surge quase sempre de batalhas internas não encerradas. É quando você vai dormir ressentido, frustrado, com raiva de alguém ou de si mesmo. Você pode achar que esse peso se dissolve no sono, mas não se engane. Ele se acumula, dia após dia, no corpo, no humor, na energia. Por isso, se quiser fortalecer sua mente e acordar com leveza, aprenda a fechar o dia limpando o coração. Não por fraqueza, mas por inteligência. Isso começa com uma prática simples, mas transformadora: o perdão. Perdoar não é esquecer, não é justificar, é liberar. É decidir que aquilo não vai mais ocupar espaço mental. É remover o veneno da sua própria taça. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: existe alguém que eu estou carregando comigo esta noite?
Existe alguma culpa, algum erro, alguma pendência emocional que ainda me prende? Se houver, e quase sempre há, escolha perdoar. Perdoe o outro, mesmo que ele não saiba. E, se necessário, perdoe a si mesmo. Você não precisa esperar um pedido de desculpas para se libertar, e muito menos deve condicionar seu descanso à perfeição. Todos erram, você também. O que define os grandes não é nunca falhar, é saber encerrar os ciclos. É aprender com o que passou e avançar mais leve. Esse tipo de perdão silencioso, praticado à noite, fortalece seu caráter. Ele treina sua mente para não carregar o que não serve, e isso tem impacto direto na sua força no dia seguinte. Porque quando a mente está limpa, a energia sobe, a clareza volta, a motivação reaparece. E mais, você passa a dormir como alguém que está em paz com a própria jornada, não porque tudo está resolvido, mas porque você escolheu seguir, ao invés de se prender. Essas 3 primeiras práticas podem parecer pequenas, mas repetidas noite após noite, constroem uma base inabalável. Prática 4. Gratidão estratégica. A maioria das pessoas pensa na gratidão como um gesto gentil, quase poético, reservado a momentos especiais. Mas quem quer crescer de verdade precisa entender: gratidão não é gentileza, é estratégia. Sim, estratégia. Porque a mente humana, se não for treinada, tende a fixar-se no que está faltando, nos erros do dia, nos problemas não resolvidos, nas frustrações acumuladas, e isso rouba sua força. A gratidão, quando praticada intencionalmente ao final do dia, reverte esse processo. Ela redireciona o foco da escassez para a abundância, da queixa para a construção, do desgaste para o reforço. Mas atenção, não estamos falando de frases vazias como "sou grato por tudo". Isso não funciona. O cérebro precisa de concretude, de exemplos, de fatos. Por isso, seja específico. Antes de dormir, faça uma lista curta e objetiva de 3 coisas pelas quais você sente gratidão naquele dia. Não importa se foi um dia difícil, sempre há algo. Talvez você tenha enfrentado um desafio e resistido. Talvez tenha aprendido algo com um erro. Talvez tenha recebido uma palavra de apoio. Ou simplesmente tenha tido saúde para tentar mais uma vez. Nomeie isso. Dê forma à gratidão. Ao fazer isso diariamente, você começa a reprogramar sua percepção. Treina sua mente a enxergar o que funciona, a valorizar os acertos, a perceber progresso mesmo nos dias nublados. E isso muda tudo. Porque a energia com que você fecha o dia é a energia com que você começa o próximo. Se você termina com queixas, acorda cansado. Mas se termina com reconhecimento, acorda mais disposto, mais centrado, mais forte. A gratidão não elimina seus problemas, mas fortalece você para enfrentá-los. É como afiar a lâmina antes da batalha, e todo guerreiro mental precisa dessa afiação constante. Acredite, os grandes realizadores não são positivos por natureza. Eles são gratos por escolha. Eles não ignoram as falhas, mas as equilibram com uma visão mais ampla. Eles sabem que, no fim do dia, quem valoriza o que tem, constrói mais do que quem só reclama do que falta. Gratidão, quando praticada com constância, vira lente. E quem muda a lente, muda a visão. E quem muda a visão, muda a ação. Prática 5. Revisão das metas com foco realista. Todos falam em ter metas, poucos sabem trabalhar com elas. A maioria coloca metas no papel, como se estivesse fazendo desejos para uma estrela cadente. E por isso, quando elas não se cumprem, vem a frustração, a dúvida, o abandono. Mas o problema não está na meta, está na forma como ela é tratada. Uma meta, quando revisada com maturidade ao final do dia, torna-se um ponto de ajuste, um ponto de direção, um sinal claro de onde você está, para onde quer ir e o que precisa melhorar amanhã.
Essa prática é simples, mas poderosa. Antes de dormir, pegue seu caderno, seu bloco de notas ou seu aplicativo e revise o que você se propôs a fazer hoje, sem mentiras, sem drama, sem exageros. Pergunte-se: o que eu fiz hoje que me aproximou do meu objetivo? O que eu deixei de fazer e por quê? O que precisa ser ajustado para que amanhã seja mais produtivo? Essa autoavaliação noturna é como um espelho limpo. Mostra, sem distorções, onde estão suas forças e onde estão seus desvios. E mais, ela tira as metas do campo do idealismo e traz para o realismo. Isso evita dois perigos que destroem a disciplina: a arrogância e o desânimo. Porque quando você só olha para o quanto falta, desanima. Mas quando só olha para o que já fez, acomoda. A revisão diária equilibra essas forças. Ela te mostra que você está avançando, mas que ainda há trabalho a ser feito. E aqui vai um segredo que poucos dizem: revisar suas metas todas as noites reforça o compromisso com elas. Reforça o senso de direção. Reforça o porquê. Pessoas comprometidas não confiam apenas na memória. Elas reforçam o que importa, todos os dias. Especialmente à noite, quando a mente está mais aberta e o ego mais silencioso. Ao revisar suas metas com realismo, você cria um ciclo de feedback que te coloca no controle. Não mais vítima do acaso, mas autor da sua trajetória. Essa prática não exige mais que 5 minutos. Mas te entrega clareza, foco e alinhamento. 3 recursos que nenhum curso, mentor ou livro pode oferecer se você não os cultiva por si mesmo. Prática 6. Planejamento noturno da manhã seguinte. Um dos maiores ladrões de energia mental ao longo do dia é a indecisão. E ela começa quase sempre nas primeiras horas da manhã, quando você acorda e perde tempo tentando decidir o que fazer primeiro. Essa perda parece pequena, mas se repete diariamente, ela se acumula. E rouba de você o bem mais precioso: foco. Grandes realizadores não acordam para pensar o que vão fazer. Eles acordam já sabendo. E isso não acontece por acaso. É o resultado de uma prática simples, executada na noite anterior. Planejar com clareza as 3 ações mais importantes do dia seguinte. Não é sobre montar uma lista interminável. Não é sobre preencher cada hora do relógio. É sobre selecionar, com sabedoria, o que realmente importa. O que vai te colocar mais próximo do seu objetivo. O que vai fazer o dia valer. Antes de dormir, escreva: amanhã, minhas 3 prioridades são X, Y e Z. Seja específico. Se você precisa finalizar um projeto, diga qual. Se precisa entrar em contato com alguém, defina quem. Se precisa estudar algo, determine o tema e o tempo. Esse exercício te força a pensar com intencionalidade. Ele elimina o ruído. Ele treina sua mente para tomar decisões com antecedência, o que te livra da fadiga mental que destrói o foco durante o dia. Mais do que isso, ele reforça sua identidade como alguém que sabe o que quer e se organiza para fazer acontecer. Você deixa de ser reativo e passa a ser proativo. E aqui está o ponto mais poderoso. Quando você faz isso à noite, seu cérebro já começa a trabalhar nessas tarefas enquanto você dorme. Isso se chama preparação inconsciente. Você acorda com mais clareza, com mais direção, com menos resistência. É como alinhar as velas do barco antes do vento soprar. Você não controla a intensidade do vento, mas controla o quanto está pronto para navegar. Por isso, nunca vá dormir sem decidir o que vai fazer quando acordar. Um dia planejado começa com uma noite disciplinada. E esse tipo de disciplina, dia após dia, constrói o que muitos chamam de sorte, mas que na verdade é preparação contínua. Prática 7. Organização do espaço físico. Há um reflexo invisível entre o ambiente em que você dorme e a força com que você vive. Muitas pessoas não percebem isso. Acreditam que organização é uma questão estética ou um luxo sem importância. Mas a verdade é,
O espaço em que você adormece molda o ambiente mental com que você desperta. Pense no seguinte: você acorda, olha ao redor e encontra bagunça, roupas jogadas, objetos fora do lugar, papéis empilhados. Seu cérebro recebe uma mensagem sutil, porém poderosa. As coisas estão fora de controle. Agora imagine o contrário. Você acorda e encontra tudo no seu devido lugar. Nada extravagante, apenas limpo, funcional, harmonioso. A mensagem muda completamente. Estou no comando. Essa diferença pode parecer pequena, mas tem impacto direto na sua autoestima, no seu nível de energia e na sua capacidade de manter o foco. Por isso, antes de dormir, dedique 5 minutos para colocar ordem no seu espaço. Guarde os objetos. Feche gavetas. Alinhe sua mesa. Prepare o que for necessário para o dia seguinte. Simples assim. Esse pequeno gesto carrega uma mensagem poderosa. Amanhã já está sendo construído. Você transforma o seu ambiente em um aliado e não em um obstáculo. Cria um espaço que respira clareza, que te acolhe no descanso e te projeta na ação. E mais, a organização externa influencia diretamente na organização interna. Quando o ambiente está limpo, a mente se acalma. Quando o ambiente está caótico, a mente se dispersa. Você não precisa de luxo. Precisa de ordem, precisa de funcionalidade. Precisa de coerência entre o que deseja construir e o lugar onde repousa. Lembre-se, os maiores construtores de impérios começaram arrumando sua mesa. Não porque isso fosse grandioso, mas porque isso era o primeiro passo visível de um compromisso invisível com a disciplina. Prática 8. Nutrir a mente com aprendizado noturno. Imagine sua mente como uma forja. Durante o dia, ela lida com calor, pressão, decisões, ruídos. À noite, no entanto, ela se torna mais receptiva, mais maleável. E é nesse momento que você pode e deve alimentá-la com algo que a engrandeça. Não estou falando de longas sessões de estudo. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre escolher, com intenção, uma ideia que eleve seus pensamentos antes de dormir. Pode ser um trecho de um bom livro, uma reflexão curta, uma passagem de um autor que você admira, algo que faça você pensar, questionar, crescer. O aprendizado noturno é especial. Ele não compete com o mundo externo. Ele penetra fundo. Ele fica. E ao adormecer com uma nova ideia, sua mente trabalha nela. Organiza, reorganiza, integra. Essa prática transforma a sua mente em um terreno fértil. Aos poucos, ela vai se enchendo de referências, de soluções, de percepções mais amplas. Enquanto muitos terminam o dia consumindo conteúdos vazios que apenas entorpecem, você decide nutrir-se com algo que te desenvolve. A escolha é sua: adormecer anestesiado ou adormecer alimentado. E mais, o que você aprende à noite tende a ser melhor consolidado na memória. Estudos mostram que o cérebro absorve e consolida informações de forma mais eficiente durante o sono. Ou seja, o que você lê ou escuta antes de dormir tem mais chances de se tornar parte de quem você é. Pense nisso. A cada noite, uma nova ideia, um novo insight, uma nova provocação. Em pouco tempo, você se torna alguém diferente, mais preparado, mais profundo, mais afiado. Não subestime o poder disso. É um investimento de poucos minutos, com retorno para a vida inteira. Faça da última coisa que você consome no dia algo que te fortaleça. Porque no silêncio da noite, aquilo que você alimenta é o que vai se expandir. Prática 9. O silêncio intencional. Vivemos em um mundo barulhento, mas o barulho mais perigoso não é o do trânsito, das notificações ou das conversas externas. É o barulho interno, a agitação mental, os pensamentos que pulam de um lado para o outro, a mente que não para mesmo quando o corpo está exausto. Por isso, a nona prática é talvez a mais simples e mais desafiadora de todas: o silêncio intencional.
Antes de dormir, pratique alguns minutos de quietude total, sem música, sem tela, sem palavra, sem estímulo, apenas respiração, apenas presença, apenas você com você mesmo. Esse silêncio não é vazio, é um espaço para reorganizar-se, para recentrar-se, para deixar que a poeira mental assente. Não precisa ser longo. 3 minutos bastam, mas que seja completo, que seja real. Sente-se ou deite-se, respire fundo e apenas esteja. Você não precisa fazer nada. Apenas permita que o excesso se dissolva, que o barulho diminua, que o cansaço encontre um lugar onde possa se dissolver sem virar tensão. Esse momento, repetido todos os dias, restaura, equilibra, cura. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Se você não consegue lidar com o silêncio, é porque não está em paz com seus próprios pensamentos. E se você não está em paz com eles, vai passar a vida tentando se distrair de si mesmo, ao invés de crescer consigo mesmo. Os grandes homens e mulheres da história cultivavam o silêncio. Não por acaso, mas por sabedoria. Porque no silêncio nasce a clareza. No silêncio ouve-se a intuição. No silêncio sente-se a verdade que o ruído tenta esconder. Aprenda a encerrar seu dia com silêncio. E você começará a ouvir com mais nitidez a direção da sua própria jornada. As noites que constroem vidas. Você chegou até aqui. E isso, por si só, já te coloca entre os poucos que decidiram assumir o próprio crescimento de forma consciente. Agora, imagine o que acontecerá se você aplicar dia após dia essas 9 práticas. Não uma vez ou outra, mas com constância, com disciplina, com compromisso. Vamos relembrá-las, não como uma lista, mas como um ritual de fortalecimento. Você encerra o dia com consciência, avaliando quem foi e como agiu. Dá comandos claros ao subconsciente, para que ele trabalhe a seu favor enquanto descansa. Fecha ciclos emocionais com perdão, para que não carregue pesos desnecessários. Reconhece o que funcionou, praticando a gratidão com objetividade. Revisa suas metas com honestidade, realinhando sua direção. Planeja as ações do dia seguinte, reduzindo a indecisão e aumentando o foco. Organiza seu ambiente, criando um espaço que inspira ordem e ação. Alimenta sua mente com ideias elevadas, plantando sementes de sabedoria. Encerra com silêncio, para que a mente e o espírito se reequilibrem. Agora, visualize isso como um sistema, um ciclo, um ritual que, praticado todas as noites, fortalece sua mentalidade, seu foco e seu autocontrole. É como afiar a ferramenta todos os dias antes de usá-la. É como limpar a lente antes de mirar o alvo. Com o tempo, você começa a perceber algo extraordinário. Os dias melhoram. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de entrar neles. Você acorda mais calmo, mais consciente, mais preparado. E aqui está o segredo. O sucesso não é construído nos grandes momentos, nas grandes viradas ou nos grandes aplausos. O sucesso é construído no invisível, no repetido, no silencioso. É construído no modo como você termina os seus dias. Se você aprender a vencer a si mesmo à noite, quando o cansaço tenta tomar o controle, se você aprender a fechar cada ciclo com intenção, se aprender a alinhar pensamentos, emoções e ações antes de deitar a cabeça no travesseiro, você se tornará inevitavelmente alguém inabalável, porque a verdadeira força nasce no compromisso com o que ninguém está vendo. É aí que mora o caráter, é aí que nasce a disciplina, é aí que se forja a grandeza. Portanto, a partir de hoje, não vá mais dormir como quem apenas desliga o corpo. Encerre o dia como quem fecha uma obra, com propósito, com presença, com consciência. E ao fazer isso, você não apenas descansa, você cresce, você evolui, você se prepara para vencer amanhã e todos os dias que vierem.
E se esse vídeo falou com você, se ele acendeu alguma chama aí dentro, lembre-se de se inscrever agora no canal. Aqui você encontra mais do que conteúdo. Você encontra direção, motivação e ferramentas reais para viver com propósito. Porque ninguém constrói uma vida extraordinária por acaso, mas todo aquele que decide, com coragem, com clareza, com constância, moldar o próprio destino. Esse, sim, está pronto para viver uma vida que vale ser lembrada. E que a próxima noite comece como toda vida grandiosa começa, com intenção.